o amado pastor Juliano. Irmãos, esse ano o Senhor tem sido realmente misericordioso. Porque tivemos 3 pastores transitando por aqui e tem sido bênção das nossas vidas. E nós somos gratos ao Senhor por esse ano que foi um ano profícuo, né, na palavra, e podemos, né, compartilhar, né, 3 pastores que estão brigados, né, porque costuma a igreja ter 3 pastores, um sai do tapa, o outro, esse pedaço é meu, né? Mas correu tudo em paz, para a glória do nosso Senhor. E nós vamos orar nesse momento, interceder, pedir ao Senhor que possa, né, ser propício a nós no culto dessa noite, daquilo que o Senhor vai ministrar ao meu e ao seu coração. E, ô Johnson, eu sei que você já tocou, mas chega cá. Nós vamos pedir àqueles que desejarem, estendam as suas mãos aqui, né, pedindo ao Senhor que possa abençoar a palavra que será ministrada. Deus, bendito é o teu nome. Nós te louvamos mais uma vez, Pai, pela vida do pastor Juliano, pela sua família, por termos aqui no nosso meio, ó Deus, nos abençoando tanto com as suas mensagens, com os seus estudos. Que o Senhor possa continuar, Deus, abençoando essa mente privilegiada que o Senhor deu para ele. Que o Senhor possa ministrar no seu coração a tua palavra, que ele possa ser sempre, ó Deus, fiel ao Senhor quanto à sua palavra. Ministra a tua unção na sua vida, nos nossos corações, e que possamos sair daqui, ó Deus, mais cheios que entramos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, boa noite. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Sou de graça abundante sobre a sua vida. Nós vamos meditar hoje um dos mais bonitos salmos da Bíblia, que é o Salmo número 84. Abre comigo o texto do Salmo número 84. Esse é um salmo que já abençoou muito meu coração, e eu gostaria de meditar com vocês, expor esse texto com vocês hoje à noite. Salmo número 84. Nós vamos falar não sobre ele, mas nós vamos expor o salmo. Essa é a diferença do texto expositivo, do sermão expositivo, desculpa. O sermão expositivo não se baseia no texto, ele expõe o texto. Essa é a grande diferença. Nós temos muito sermão que a pessoa baseia-se num texto, num versículo, depois esquece esse versículo, não tem mais compromisso com ele, né? O sermão expositivo não. O sermão expositivo tem um compromisso de expor o texto. Então a nossa mensagem será o Salmo número 84, um dos salmos mais bonitos da Bíblia, um dos salmos que mais fala o meu coração pessoalmente, não sei se é o seu. Tem uma música de João Alexandre, e quem já ouviu, quando vai ler o Salmo 84, é muito difícil você não ler o Salmo 84 sem ouvir lá no fundo a musiquinha do João Alexandre, né? Eu nunca vou arriscar de cantar aqui para você. Aí deixa ele comigo, com a Marcela, é o pessoal da música. Acompanhe comigo, vou fazer a leitura com vocês. Pode ser que alguém esteja com a Bíblia um pouco diferente, mas as diferenças serão assim pequenas, tá? O conteúdo é sempre o mesmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol
e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos ler juntos o verso 12, todos. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amados, e você quer ter uma experiência diferente na preparação desse texto. Eu já preguei esse texto em outras oportunidades, mas essa mensagem é uma mensagem que eu preparei nesses últimos dias. Preparei, escrevi, já estava no meu coração, sentei para escrever. E a experiência que eu quis ter intencionalmente foi ler esse texto nas Bíblias que representam as grandes tradições judaico-cristãs. Vou ler esse texto na Bíblia dos judeus que não creem em Jesus, dos judeus rabínicos, esses judeus ortodoxos que não creem em Jesus. Eu vou ler esse versículo na Bíblia de mais conceito dentro do catolicismo romano. Vou ler esse texto, esse salmo na Bíblia de mais conceito entre os protestantes, que é a Bíblia King James, e vou ler esse texto na Bíblia dos judeus que se consideram também de Jesus, judeus que creem em Jesus, chamados judeus messiânicos. Olha quanta coisa boa eu achei. Olha no versículo 2 na Bíblia King James, diz assim: olha, minha alma deseja sim, e até desmaia pelos átrios do Senhor. Isso aqui é interessante, depois eu vou explicar para vocês. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Verso 3, na Bíblia dos judeus messiânicos, judeus que creem em Jesus, diz assim: assim como o pardal descobre uma morada para si, e a andorinha um ninho onde deixa seu filhote, assim é meu lugar de descanso em teus altares, Senhor dos exércitos, meu rei e Deus meu. Verso 6, na Bíblia dos judeus que não creem em Jesus, mas que têm o Antigo Testamento como fundamento da fé deles, diz o texto: atravessando o vale árido, no verso 6, atravessando o vale árido, transforma-no numa fonte que jorra, como se uma chuva tivesse coberto de bênçãos. Transforma esse vale árido numa fonte que jorra bênçãos, porque está ali um homem cuja força vem do Senhor. No verso 10, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia católico-romana, diz o texto assim: olha, sim, vale mais um dia em teus átrios que milhares ao meu próprio modo. Interessante isso aqui. Ficar no umbral da casa do meu Deus, que habitar nas tendas do ímpio. Assim, eu queria só dar esse deleite para você. Já não estou falando de salmo, nós vamos aproveitar esses outros versos assim diferentes da palavra de Deus. Amados irmãos, quando nós estudamos o salmo, nós estamos lendo um tipo de literatura bíblica diferente, por exemplo, das narrativas da história do povo de Israel. Totalmente diferente. Uma coisa é você ler aquele momento onde Davi, por dureza de coração, e porque cedeu a sua cobiça, cai em adultério com Batseba. Outra coisa é você ler o Salmo 51, que é o registro da confissão de Davi depois que Natan foi lá e o repreendeu. Por um lado você tem a narrativa histórica, aquilo que aconteceu de fato. Por outro lado você tem aquilo que aconteceu dentro da alma de Davi, aquilo que ele sentiu, a repulsa que ele sentiu, o desejo da sua comunhão, retornar com Deus, a sua comunhão. Em outras palavras, nós estamos falando daquilo que trata da alma da pessoa. Você não está lendo uma carta teológica, como nós lemos a carta aos Romanos. Você está lendo um texto que fala da alma. Você está lendo um texto que fala da alma e da reação que a alma do crente, seja do Antigo Testamento ou seja do cristão, quando lê o Salmo, diante de Deus, diante do próximo, diante dele mesmo, como que ele lida com ele mesmo. Quantas vezes você vai ler um Salmo e Davi está conversando com ele mesmo? Por exemplo, Salmo 42, porque estás abatido, ó minha alma. Ele está falando com ele mesmo. Por que você está tão assim prostrado, tão abatido? Ele está falando com ele, uma conversa com ele, olhando no espelho. E os Salmos nos mostram como que a pessoa reage diante das circunstâncias que cercam a vida dessa pessoa. Ele vai falar de inimigos que o cercam.
tantas e tantas vezes. Estou terminando de ler os Salmos, estou aí na última metade, para o final. Quantas vezes Davi vai falar de inimigos que o cercam, inclusive amigos próximos que levantaram contra ele o calcanhar. Muitos desses salmos foram aplicados depois a Jesus como aquele que foi traído pelos seus próprios amigos. Então o texto de Salmos é uma análise da alma, do que está na alma, o que aconteceu na alma do crente quando ele lidou com essas circunstâncias, seja Deus, seja ele mesmo, seja o próximo, seja o inimigo, seja as circunstâncias que ele tem ao redor. Então nós temos que nos perguntar, toda vez que nós lemos o Salmo, qual é o sentimento que está predominando ali. O Salmo 84, por exemplo, qual é o sentimento que predomina quando você lê esse Salmo? E a gente vai estudar, você vai pegar uma Bíblia de estudo, ou você vai ouvir uma mensagem talvez diferente dessa mensagem que eu estou pregando hoje, falando de uma reação, de um sentimento, de uma emoção diferente. Tem muita gente que vai dizer que esse salmo foi escrito por Davi, por exemplo, quando ele estava longe, quando ele estava distante do templo, e ele tinha saudades do templo. Inclusive na nossa versão, o título do salmo é Saudades do Templo, tá? Não leve sempre em consideração esses títulos, porque esses títulos não são inspirados. Esses títulos foram colocados muitas vezes pela Sociedade Bíblica do Brasil. Não estou dizendo os subtítulos, estou dizendo títulos, subtítulos, que são essas letrinhas miúdas por baixo do título, tem importância assim. Muitas delas são importantíssimas para entender alguma coisa do contexto desse salmo. Tem outros comentaristas, outros estudiosos vão dizer que não foi alguém que estava longe do templo, impedido de ir no templo, foi alguém que ainda não tinha chegado no templo, mas que estava naquela expectativa de chegar lá, alguém que estava na caminhada. Então não era alguém que estava impossibilitado, exilado, longe, é alguém que estava na caminhada, na expectativa, que não via a hora de chegar no templo, no culto de adoração a Deus, nas festas de Israel. Eu já gosto de interpretar esse texto totalmente diferente. Eu já gosto de interpretar esse texto de acordo com o olhar dos filhos de Corá. Olha aí embaixo do subtítulo, você vai ver, olha, mestre de canto, ou seja, está direcionando esse salmo ao regente do canto, segundo uma melodia chamada Os Lagares. Em outras palavras, esse salmo tinha que ser colocado dentro de uma melodia já pré-fixada, salmo dos filhos de Corá. Isso aqui traz informação interessante e me dá o olhar que eu tenho que ter ao ler esse salmo. Em outras palavras, como que eu interpreto esse salmo? Eu interpreto aos olhos dos filhos de Corá. Deixa eu explicar isso para você. Quem foi Corá? Corá era um dos levitas que se juntou com Datã e Abirão, que eram homens da tribo de Ruben, e se levantaram contra Moisés e Arão. Corá era influente, juntou mais dois homens e disse o seguinte: Arão e Moisés estão liderando a gente. Era um motivo político e religioso, e nós não podemos deixar isso. Eu sou levita, assim como Moisés e Arão, nós somos da mesma tribo. Por que ele tem que mandar em nós? E vocês aí, Datã e Abirão, vocês são da tribo de Ruben. A tribo de Ruben é dos filhos do filho primogênito. Ou seja, vocês tinham que ter a primazia na direção e no governo do povo. Por que Moisés e Arão estão governando o povo e não vocês? E eles levantaram então uma rebeldia, uma contenda contra Moisés e Arão. Moisés coloca o rosto no chão e vai clamar por esse povo, que ele sabe que aquilo não era simplesmente uma rebeldia, uma contenda contra um líder ou contra dois líderes do povo de Deus, era um levante contra o mandamento do Senhor. E Deus vem tratar. Corá está lá com um incensário, juntamente com mais 250 homens. Preste atenção, você vai ver isso em Números 16, na frente do tabernáculo do Senhor com o incensário, quando a glória de Deus aparece. E Deus fala com Moisés: sai daí que eu vou consumir esse povo. Moisés e Arão se prostram diante do chão e falam: Senhor, tem misericórdia, não consome o povo, porque só um homem que se levantou contra ti. Então trata com aqueles que pecaram contra o Senhor. Deus faz algo inaudito. A terra se abre sobre os pés daqueles homens e traga aqueles homens, atenda aqueles homens, e eles vivos descem
ao buraco da terra, a terra depois tampa esses homens. Os outros 250 homens que estavam lá com o incensário na frente do tabernáculo, o fogo do céu consome esses homens, e eles são mortos pelo Senhor, porque eles tinham se rebelado contra o mandamento de Deus. Quem foi o líder da rebelião? Corá. Quem são os autores do Salmo 84? Os filhos de Corá. E o mais interessante, quando nós lemos o número 16, dá a entender que os filhos de Corá também foram. Só que o texto é claro, depois, um pouco mais para frente, capítulo 26, que os filhos de Corá não foram mortos juntamente com seu pai. Os filhos não pagam pelo pecado do pai. Deus foi misericordioso, preservou os filhos de Corá. Os filhos de Corá continuaram a vida servindo ao Senhor, entenderam a autoridade de Deus, e eles se tornaram, no povo de Israel, 4 coisas. Primeiro, olha aqui para mim: se tornaram porteiros. Guarda isso aqui, você vai entender o Salmo 84. Quando ele diz: prefiro estar à porta da casa do meu Deus, é por quê? Porque eles eram porteiros. Você vai ver isso no livro de Crônicas. Eles eram porteiros, e ser porteiro no templo era algo importantíssimo, porque o templo era a morada do rei. Em outras palavras, um porteiro na morada do rei era a guarda real, era o guarda do rei. Então estava ali um homem, dos filhos de Corá, que era um porteiro, tinha uma responsabilidade enorme, e tinha no norte, no sul, no leste e oeste, cada um em turnos e etapas, ali um coraíta, um coreíta vigiando o templo de Israel. Segundo lugar, eles se tornaram também, além de porteiros, se tornaram músicos. Em outras palavras, compunham música. Nem todos que compõem tocam, cantam. E muitos deles se tornaram cantores de Israel. Um desses salmos, você está lendo, foi escrito então pelos filhos de Corá. Eles comporam esse salmo e mandaram para que o outro tocasse o salmo. Em outras palavras, eles foram homens que foram preservados daquela tragédia, se tornaram ali gente que trabalhava o tempo todo no templo. Se tinha alguém que literalmente morava no templo, eram os filhos de Corá, e esses homens então experimentavam daquilo que muitas vezes a gente acha que não acontecia no Antigo Testamento. A gente olha para o Antigo Testamento e a gente acha que o Antigo Testamento era uma religião fria, que Deus estava ausente. Nós temos períodos no Antigo Testamento quando o povo de Deus recebeu como maior de todas as disciplinas a retirada da glória do Senhor. Mas em todos os outros momentos, quando o povo de Deus estava em consagração, buscando o Senhor e sendo fiel ao Senhor, Deus se manifestava no meio desse povo. Deus se manifestava quando esse povo estava em guerra. Deus se manifestava quando esse povo era cercado pelos inimigos e fazia milagres e prodígios para esse povo entender que era o Senhor que cuidava deles. Deus se manifestava quando esse povo estava congregado para adorar, e Deus vinha com uma nuvem de glória e invadia o lugar da adoração. Quem é que estava lá para experimentar isso? Os filhos de Corá, que eram levitas, porteiros, guardas do templo, gente que estava ali experimentando, que tinha a oportunidade de experimentar a glória de Deus. É por isso que você vai ler no versículo 2, olha aí no 84, verso 2, fala assim: o meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Eles não estão adorando um Deus que é morto, eles estão adorando um Deus que se manifesta, cuja glória, vez por outra, vinha, invadia, enchia o templo onde eles estavam ali exercendo as suas funções. E esses homens sentiram a presença de Deus. Muitos deles caíram prostrados aos pés e ali desfrutavam da presença do Altíssimo. Louvado seja Deus. Então você lê o Salmo 84 com esse olhar dos filhos de Corá. Alguém que está na experiência diária, alguém que está na vivência real, alguém que está desenvolvendo a vida com Deus. Não é de alguém distante, nem de alguém que nunca chega, pelo contrário, de alguém que está o tempo todo. Amanhece no tempo, anoitece no tempo, faz a sua escala, volta para cá e volta de novo, e assim está o tempo todo experimentando da glória do Deus que visitava e se manifestava naquele local. Uma vida com Deus, isso que eu gostaria de falar, eu entendendo então o Salmo 84 com esse olhar. Uma vida com Deus
Você vai ver que esse texto fala de uma vida com Deus de uma forma interessante, porque esse texto fala de uma vida com Deus que é contemplativa. Em outras palavras, é uma vida com Deus que tem a ver com aquilo que é do coração. Aí no versículo 2, a minha alma suspira. Mas você vai lá depois no versículo 6, sai da vida contemplativa e vai para a vida prática. Sai do templo e vai para o vale árido. Essa vida com Deus é uma vida contemplativa, mas também uma vida de prática, de embates, de sofrimento e de luta. E como que é essa vida de Deus? Quais são as características dessa vida de Deus com Deus? Desculpa, como ela se manifesta? Eu queria dividir com vocês em 3 partes. 3 partes do Salmo 84. Não tem como pregar hoje todo o Salmo 84. Esse texto faz parte de uma série de mensagens que eu fiz. Se Deus me der a oportunidade, eu vou pregar até a minha saída. Deus me deu, conversando com o César, Deus me deu outra oportunidade, eu queria pregar esse texto. No versículo de 1 a 4, a vida com Deus é feita de paixão. Está aí no versículo de 1 a 4, se você quiser grifar. Depois você lê em casa. Medite e pede a Deus dentro daquilo que nós vamos falar com você hoje à noite. Depois você vai olhar no versículo 5 ao versículo 8, a vida com Deus é feita de superação. Aparece aí um outro elemento que não tinha aparecido antes, que é o tão temido vale árido. Em algumas outras versões, vale das lágrimas, que todo mundo não quer passar por ele, mas nós passamos como povo de Deus. E do versículo 9 ao versículo 12, a vida com Deus é feita de bênçãos. A vida com Deus é feita de graça. A vida com Deus é feita de glória. A vida com Deus é feita de tudo aquilo que Deus pode nos abençoar nesse percurso dessa caminhada que nós temos até chegar diante dele esse ano. Eu quero falar com vocês sobre o primeiro ponto aí. A vida com Deus é feita de paixão. E o salmista vai demonstrar que vida com Deus sem paixão não é vida com Deus, é religiosidade. Irmãos, eu queria contar para vocês uma frustração que eu tive na semana passada. Vocês sabem, semana passada, se vocês sabem, um ou outro, faltou luz, não sei, na casa de muita gente. Espero que ninguém tenha ficado sem tomar banho. Veio para a escola dominical. Depois foi uma batalha espiritual para nós aqui na escola dominical. Você sem tomar banho. Mas lá nós tomamos banho de cavalo. Tomamos banho de cavalo, utilizamos vela lá dentro de casa. E foi a primeira vez que a Sofia passou por isso, nunca tinha passado por isso. Promessa quando ela já estava assim, mais espertinha. E eu tinha recebido naqueles dias, bem próximo do final de semana, um vídeo de uma mulher com o braço direito mirrado. Parece que o braço dela estava todo para dentro assim. E um homem, um evangelista de rua, ia orando. E ao mesmo tempo que ele ia orando, ele ia jogando água naquele braço. E aquele braço foi se esticando todo, até que aquela mulher desmaia e o braço está totalmente normal. Isso, na frente da câmera. E eu fiquei assim, eu sou muito cabreiro com isso, eu sou totalmente, a gente fica esperto com essas falcatruas que a gente vê. Mas esse vídeo mexeu comigo, mexeu com alguma coisa lá do coração, porque o primeiro alimento que eu recebi, aquele alimento de recém-nascido, foi o alimento que eu recebi do meu pastor que me discipulou, dessa vida com Deus cheia de paixão, desejoso de ser usado por Deus, desejoso de ver o Rei de Deus se manifestando em todas as áreas que o Rei de Deus quer se manifestar, seja na salvação de uma pessoa, seja na cura física, seja na libertação de alguém que está oprimido ou possesso de demônio. Eu cresci assim, foi as minhas primeiras mensagens, meu coração foi inflamado por essa mensagem recém-convertida. E eu fui mexido com esse vídeo. E quando faltou luz, eram 8 horas, mas eu disse, vou dormir. Eu falei, eu dormi 8 horas, fico doido, não consigo dormir 8 horas da noite, de jeito nenhum. Mas ela foi dormir. O que acontece? Peguei a lanterna, a única coisa que tinha lá a lanterna e as velas, peguei a lanterna e você agora. E o meu coração estava sedento. Peguei a lanterna e fui lendo salmos com a lanterna, e passei a orar e pedir a Deus e clamar a Deus, Senhor, quantas vezes eu te pedi, eu te peço de novo, me use. E num dado momento eu fui e falei, Senhor, eu não quero que o Senhor me use como uma ferramenta,
Uma ferramenta que você pega e você utiliza dela, mas ela não tem nada a ver com você. Seja uma faca de pão, seja uma vassoura, ela não tem parte com você. Eu não quero que o Senhor me use como uma ferramenta que não tem parte contigo. Pelo contrário, eu quero ser tão cheio do Senhor que a sua glória, o seu poder na minha vida extravase na vida de outras pessoas. E fui orando, clamando a Deus e pedindo ao Senhor. E vim aqui para a escola dominical, tivemos a nossa escola dominical, chega na escola dominical, está lá no grupo um post de um amigo meu mostrando, sabe aquela mulher do braço mirrado, que foi curada e tal. Essa mulher é uma maior farsante lá na região. Eu não sei como que ela consegue, parece que ela consegue colocar o osso dela para dentro da clavícula, alguma coisa, como é que ela consegue? E mostrou a mesma mulher nos 4 ou 5 cultos. Eles reuniram assim os vídeos. Nos 4 ou 5 cultos. Você sabe o que é um semblante de alguém cair? Foi o meu semblante, ele caiu. Eu falei com a Mariana viu e falou assim: eu não acredito nisso. Não acredito. Mandei uma mensagem para o César. Eu falei: César, a mulher que mandaram para o grupo dos pastores, amigos de classe. Eu falei: César, daí a mulher, eu tinha falado na escola dominical da mulher, que a mulher foi curada. Você dá uma palavra lá, porque eu não ia estar aqui à noite, né? A Mariana falou assim: por que você cai no negócio desse jeito? Nem eu acredito nisso. Ainda usei o exemplo da mulher na escola dominical. Dá uma palavra lá na igreja à noite, porque eu estaria na igreja do pastor Carlos Lindmar, depois da mão chuvão, nós fomos a 8ª igreja. E eu fui orar. Eu fui clamar a Deus, envergonhado diante de Deus. Eu falei: Senhor, como é que eu caí num negócio desse? Aí o meu orgulho, líder, reformado, caí numa baboseira dela. É a mesma mulher e tantos outros cultos, a mesma coisa. Mesmo teatro, ela estribuchava lá, o braço dela entortava. Mas lá no fundo do meu coração, algo ficou assim, fora a vergonha. Que valeu foi a oração que você fez, que há muito tempo você não fazia, que há muito tempo você não pedia, que há muito tempo você não clamava, que está aqui vibrando de novo, está aqui fervendo dentro de mim de novo. Eu falei assim para Mariana: eu quero ser usado por Deus, como já fui usado outrora em outras áreas, e depois Deus quis dar outros direcionamentos, conforme a vontade dele. A Mariana falou: se falei uma área específica, a Mariana falou: não, essa área eu não quero. Mas se for da vontade de Deus, vai ser, né? Mas está aqui, meus irmãos, queimando de novo. Deus usou aquele videozinho frajuto para acender dentro do meu coração a paixão por Deus. Não é a paixão por algo que Deus possa fazer, é a paixão por Deus. O salmista fala dos atos. Olha como é que ele usa expressões do seu fervor espiritual. Ele fala: como amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece. Essa expressão desfalecer, desmaiar, é o texto lá de uma das Bíblias que nós lemos. A ideia que dá é daquela pessoa que está tão emocionada que desmaia. A ideia é que o salmista fala: eu desmaio na presença do Senhor, de tanta paixão, de tanta emoção, de tanto desejo de ter o Senhor na minha vida. E ele continua dizendo: o meu coração e minha carne exultam, gritam pelo Deus vivo. O pardal e a andorinha. Gente, essa igreja já teve épocas que ela não tinha o fogo. É verdade. Quem era o zelador nessa época? Você sabe como é que o pardal e a andorinha dá trabalho para a gente. Oh meu Deus, eu já trabalhei numa congregação da igreja presbiteriana de Laginha, e a minha vontade era de pegar aqueles pardais, aquelas andorinhas, e torcer o pescocinho de um por um, porque eles limpavam o templo, e eles iam lá e sujavam desde a parede, tudo, sujavam tudo. E o salmista estava lá porque ele era porteiro, ele era guarda ali do templo, ele estava ali o tempo todo, e ele dizia o seguinte: eu olho para os pardais, eu olho para as andorinhas, e eu vejo que eles têm um lugarzinho no seu templo.
Que inveja que dá desses bichinhos. Que inveja que dá desses passarinhos. E sabe o que é o mais interessante? Pardal e andorinha são dois passarinhos que ninguém dá quase nada por eles, né? Ninguém prende um pardal para ficar em casa. Você não prende. Você não vende pardal caro. Aí, como antigamente se vendia, até hoje, gente que vende passarinho, né? Gente que vende passarinho. Ninguém vende um pardal. Isso é o bicho mais desassossegado que tem. Andorinha não para quieto, só vinha voando o tempo todo. Mas o salmista olha lá no templo, lá nos umbrais, lá nos cantos dos telhados, ele via lá os ninhos de pardal, aquele bicho sem valor tinha um lugarzinho na casa de Deus. É porque o salmista está dizendo que os sem valores encontram valor na presença do Altíssimo. Louvado seja Deus, o Senhor dos Exércitos. Nós temos valor. Aquele que é inquieto, se aquieta na presença de Deus. Aquele que é inquieto como uma andorinha encontra paz na presença do Senhor dos Exércitos, na presença do Altíssimo. São expressões de fervor, queridos. E mais, alguém que tem paixão por Deus consegue invocar o Senhor dos Exércitos nesses termos tão familiares. Porque a expressão Senhor dos Exércitos é uma expressão tão elevada, que fala de Deus na sua glória, sendo adorado pelos anjos, em toda a sua exaltação, e o salmista, com tanta paixão, ele traz toda aquela glória para ele, porque ele tem sede de Deus. E antes que alguém acuse, né, o salmista de idolatria de templo, ele fala aí no versículo 2, no finalzinho: o meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele não exulta pelo templo, pelas pedras. Ele não está falando simplesmente de estar num local, mas ele está falando de estar numa presença. São expressões de fervor espiritual, são expressões de alguém que tem um coração cheio de Deus, de alguém que está apaixonado pelo Senhor, nesse sentido bom, meus irmãos. Alguém inflamado de zelo, alguém cheio de fogo, no sentido bíblico da palavra. Primeira vez que eu ouvi o reverendo Ronaldo Lidório pregar, eu estava na 8ª igreja, e foi pregado no texto de Eclesiastes, e antes de começar a pregação, chega o pastor Eduardo e eu, e nós perguntamos uma coisa para o reverendo Ronaldo Lidório. Antes que alguém pense assim: pastor, estou falando de fogo, de fervor, que é coisa de pentecostal. Não, eu estou falando de vida com Deus. Amém. Estou falando de sal, daquilo que nós vivemos com Deus, daquilo que Deus nos redimiu para ser e para viver. O Senhor nos redimiu para viver uma vida que glorifica Ele, e que honre o sacrifício dele na vida. Aí o Ronaldo Lidório, nós perguntamos para eles: reverendo, nos dá um conselho, nos dá uma palavra. Nós somos seminaristas, nós estávamos no 2º ano naquela época. Ele olhou para mim, para o pastor Eduardo tem escrito isso até hoje, tem que pegar isso depois e anotar. Ele trouxe me ajuda a lembrar, tem que pegar isso. Ele falou assim: sejam homens eruditos, mas sejam homens cheios de Deus. Sejam homens de mente cheia de luz, mas o coração cheio de fogo. Sejam homens crentes, homens que têm a palavra, que têm a verdade, mas são cheios do poder do Espírito Santo, são cheios do Deus vivo. Louvado seja Deus. Irmãos, esse dia ele começou a pregar, eu sentei afastado e pegou no texto de Eclesiastes e começou a pregar e ali discorrer sobre o texto. Meus irmãos, eu senti de uma forma que nunca eu tinha sentido antes. Eu já tinha ouvido muitas pregações poderosas, mas nesse dia eu senti uma mensagem tão poderosa no meu coração, que o meu coração literalmente fervia naquele culto, fervia. E um homem pregando um texto que aparentemente não tem nada de avivado, estava pregando aquele texto: quem fica olhando nas nuvens nunca vai semear. Tem esse texto de Eclesiastes: quem só fica olhando as nuvens nunca vai semear. Quem fica olhando o vento nunca vai lançar sementes. Eu estava pregando nesse texto e o meu coração ardia, e eu começava a chorar sem conseguir parar, porque um homem cheio de Deus estava ali proclamando a palavra de Deus para um homem sedento de Deus, que era eu. Não sei se o Paulinho passou por isso, mas no primeiro até o 3º ano de seminário,
eu passei um tempo muito difícil, onde eu já não conseguia mais orar. Eu perdi assim a minha sensibilidade espiritual, minha comunhão com o Senhor. Era só livro de teologia, era só trabalho de teologia. E um dia eu não estava aguentando mais, eu desci num culto de oração para as nações, ali na 8ª igreja. Estava ali coordenando aquele grupo de oração, a Alessandra, esposa do reverendo Leão, ali da igreja presbiteriana Sião. E meus irmãos, eu chego para ela e abro meu coração e falei assim: Alessandra, eu não consigo mais orar. Antes eu orava tanto tempo, hoje não consigo mais orar. E ela me deu uma dica dizendo o seguinte: quanto tempo você consegue orar? Eu falei assim: eu consigo orar hoje 5 minutos. Uma vergonha, 5 minutos. Antes eu orava tanto tempo, hoje eu consigo orar 5 minutos. Ela disse: então ore 5 minutos, mas que esses 5 minutos sejam derramar completo a sua alma na presença de Deus. Que sejam 5 minutos onde você possa ali colocar sua vida diante de Deus com sede, como o salmista diz: eu tenho sede de Deus. Amados, aqui foi de novo recendendo o meu coração. E hoje eu já posso entender, né, que o tempo em si vai fazer muita diferença, mas se não for acompanhado de fome e sede de Deus, o que você vai estar ali fazendo é apenas um ato religioso, não é um ato de paixão pela glória do Senhor e pela presença do Senhor na sua vida. É só um ato religioso, não um ato de paixão pela glória de Deus. Não estou dizendo que a gente não tem que desenvolver uma vida de oração, estou dizendo que tem que ter uma fome e uma sede de Deus que te leva à presença dEle como uma pessoa faminta, que só vai se saciar quando Deus abrir os céus e manifestar a presença dEle na sua vida. Amados irmãos, eu fiquei sabendo que um dos grandes pastores hoje que tem sido usado por Deus foi abordado por alguns jovens. O nome dele é Paul Washer, batista. Foi abordado para falar, né, sobre vida com Deus. E o Paul Washer é uma pessoa assim que ele, tipo o pastor Júlio César, tem muita papa na língua. E ele chegou para os jovens que estavam ali e falou assim: não me venham falar sobre vida com Deus, sobre buscar a Deus, porque vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é passar a semana inteira no bosque, jejuando e dizendo: Senhor, se manifesta a mim, pois eu desejo o Senhor. Aí você entende porque com o homem, quando abre a boca, vidas e multidões inteiras se rendem a Jesus. E mais gente vai cada vez mais sendo encaminhada na palavra da verdade. Porque esse homem está cheio de Deus. Esse homem tem paixão por Deus. O coração desse homem está cheio do Espírito Santo. Mas irmãos, me lembro também de um testemunho, já caminhando para o final, depois nós queremos orar. Eu vou encerrar intencionalmente nossa mensagem nesse ponto que eu quero depois nós orarmos. O texto, a história da igreja registra, né, que Deus levantou homens e mulheres que deram uma direção nova à igreja. E uma pessoa que me chama muita atenção é um pregador chamado Martyn Lloyd-Jones. Era um homem tão erudito que é quase que é impossível ler os livros dele. Não porque ele é difícil de ser lido, mas que ele escrevia, por exemplo, um livro inteiro sobre um capítulo do Evangelho de João. Ele escrevia um livro de não sei quantas páginas, 300 páginas, que fluía na vida dele. E as pessoas viajavam até 600 quilômetros para ouvir Martyn Lloyd-Jones pregar. E ele estava na Inglaterra, numa igreja, na Abadia de Westminster, onde você vê os reis, os príncipes casando ali da Inglaterra, e pregando ali, lendo muitas vezes, mas um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, e as pessoas vinham e viajavam quilômetros e mais quilômetros para ouvir Martyn Lloyd-Jones pregar. A idade foi chegando, esse homem foi ficando, né, bem idoso, apesar de muito lúcido. Estava acamado, prostrado na cama, e a sua família reuniu em torno dele. E estava ali orando, pedindo a Deus, a mulher que chamava Betânia, e os filhos orando, pedindo a Deus para que o Senhor curasse o pai, desse a ele mais um dia de vida. Ele conseguiu juntar forças e levantar a mão muito trêmulo, pegou um papelzinho lá, pediu um papelzinho, a esposa dele escreveu assim:
no papel, está na biografia dele: não orem por mim, não me retenham da glória de Deus. Você entendeu o que é ter paixão pelo Senhor agora? Que ter paixão por Deus é ter paixão por Deus todos os dias da nossa vida, até o último dia da nossa caminhada nesse mundo. Porque quando todo mundo naquele momento queria um milagre, esse homem tão cheio de Deus disse: não ora, porque vocês estão me impedindo de me lançar na profundeza da glória desse Deus que eu já estou desfrutando aqui, e que está chegando diante de mim, que está se abrindo diante de mim. Eu quero agora tomar posse dessa glória toda, e mergulhar nessa glória toda. Poucos dias depois, Martin Lloyd Jones foi para a glória e satisfez seu desejo, sua fome e sua sede por Deus. Vida com Deus é feita de paixão. Se não tem paixão, não é vida com Deus, é religiosidade fria. Nós precisamos colocar nossa vida diante de Deus e pedir o Senhor para mudar isso em nós. Eu estou dizendo que nós vamos ser usados por Deus como esses homens. Deus tem um lugar para cada um de nós. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem um projeto para cada um de nós. A única coisa que o nosso coração não pode amar menos a Deus. Não estou falando de funções ou de tarefas. Nós estamos falando de amar mais ou de amar menos. Se o nosso amor é raso, é frio, esse amor precisa ser incendiado, incandescido, para que possa glorificar o Senhor. O apóstolo Paulo disse na carta dele aos Romanos, capítulo 12, verso 11, e eu vou só dar 2 pontos aqui para ele terminar, dois comentários para a gente terminar. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo por Deus, não seja negligente, sede fervoroso de espírito, servindo a Deus. Pastor, como é que eu consigo viver isso? Isso é uma realidade distante demais. Você só citou homens grandes, missionários, pastores, só citou gente famosa. Eu sou o Zé Ninguém. Nós estamos falando de coração de alguém que serve a Deus, de alguém remido por Jesus, de alguém que tem que se apaixonar por Deus. Estamos falando de mim, de você, como nós todos somos iguais perante o Senhor. Comigo, final do versículo 3. Olha aí: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Aí está o segredo do que o salmista vivia. Em outras palavras, o que eu encontrei, levando em consideração que ele fala do pardal e da andorinha, o que eu encontrei foi os teus altares, Senhor dos exércitos. Os teus altares. Aqui está o segredo: encontrar os altares de Deus. Aqui está o segredo para uma vida cheia de paixão e uma vida cheia de amor por Deus. No templo havia apenas 2 altares. Nós hoje costumamos, com a mentalidade um pouco católica romana, desculpe se estou um pouco católica aqui, mas estou usando como referencial, não como crítica negativa, apenas como referencial. Nós temos a tendência de interpretar qualquer coisa elevada no templo como altar. Por exemplo, estava na igreja presbiteriana de Batiba, e lá tem uma elevação que biblicamente chama de púlpito, púlpito. Esse aqui é tribuna, tá? A gente chama de púlpito, mas aqui é tribuna. O púlpito é a elevação para ficar mais visível a congregação. E estava um fotógrafo lá tirando foto no casamento, e esse fotógrafo chega para mim depois, de uma igreja pentecostal, chega assim, fala assim para mim: pastor, posso subir no altar? Eu falei: o quê? Posso subir no altar? Que altar, meu irmão? O altar onde o senhor está, precisa aqui no altar, isso aqui é uma elevação, pode subir tranquilamente, porque não tem valor nenhum, se não tem mais nada que é sagrado, que o restante que é sagrado somos nós somos o templo. Então a ideia que prevalece muito na cabeça de qualquer uma pessoa, qualquer coisa elevada numa estrutura de culto, é o altar. Mas dentro do templo de Jerusalém havia apenas 2 altares. Um era um altar realmente, uma elevação, e em cima dessa elevação tinha uma grande churrasqueira, onde eles degolavam um cordeiro, e ali jogavam aquele cordeiro como oferecimento em sacrifício a Deus, e aquele cordeiro era completamente queimado em holocausto, tá? Daquele altar pegavam-se as cinzas e levavam-se
lá para o interior do templo, lá para um segundo altar, que é chamado altar do incenso. E aquelas cinzas eram colocadas ali no altar do incenso. Depois eles pegavam um incenso perfumado, jogavam sobre aquelas cinzas, aquelas brasas, e aquele incenso perfumado se espalhava por todo o interior do templo. E aquilo invadia os recantos do templo e perfumava aquele local de adoração. E o salmista está dizendo que o segredo da sua paixão por Deus é que ele entendeu os altares do Senhor. Ele entendeu que no primeiro altar, que é o símbolo do sacrifício, que representa a entrega de Jesus por nós, ali ele morre. No primeiro altar ele morre. No primeiro altar ele morre juntamente com Jesus. A sua carne é sacrificada ali. No primeiro altar, como a nossa irmã orou, relembrando o texto de Romanos 12, ele se apresenta como um sacrifício agradável a Deus. E o sacrifício não podia deixar nada sem queimar, ele é completamente queimado. Ele entendeu os altares, ele se apropriou do entendimento, e não simplesmente esbarrava na mobília do templo. Esbarrei no altar, não. Ele apropriou-se do entendimento. Aqui eu morro, aqui eu me ofereço, e lá eu me torno um adorador. Lá, esse ser que morreu para si exala a boa adoração, o bom perfume que chega até as narinas do Altíssimo. Qual o segredo de uma paixão? Qual o segredo de um amor para com Deus? Qual o segredo de uma vida com Deus? O segredo é morrer, queridos. O reino de Deus só se manifesta na nossa vida quando há a crucificação do nosso ego, da nossa vontade, da nossa carne, do nosso pecado. Aí sim começa a exalar o mau perfume. Aí sim a natureza nova começa a se manifestar. Aí sim a obra do sacrifício de Jesus começa a aparecer. Assim o verdadeiro adorador vai cada vez mais sendo conhecido, não por um lugar que ele frequenta, mas sim por aquilo que ele exala o bom perfume de Cristo. Queria convidar você para ficar de pé. Qualquer pessoa poderia olhar para um coraíta dos filhos de Corá e dizer: é um adorador. Mas se aquele filho de Corá não tivesse se apropriado dos altares do Senhor, era apenas um frequentador de templo. Não exalaria na vida dele o bom perfume da adoração, fogo que arde dentro do altar. Amados irmãos, eu não vou orar por você hoje, eu vou orar com você. Se você tem condições, tem gente que não tem condições, por um problema ou outro, colocar de joelhos, vamos na presença do Senhor. Eu não vou chamar você aqui na frente, não vou orar com você, não vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que faça isso na nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que alcance o nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que incendeie a nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que a obra da cruz seja verdadeira em nós, para que nós possamos exalar o bom perfume da adoração verdadeira, sem passar pelo primeiro altar, que é o altar da cruz. Jamais vamos poder oferecer ao Senhor o incenso da adoração. Ó Senhor dos exércitos, tão elevado o Senhor é, tão sublime o Senhor se encontra, exaltado sobre tudo e sobre todos. Mas o Senhor se agrada em nos visitar, o Senhor se agrada em nos tocar, o Senhor se agrada, ó Deus, em agir na nossa vida. Aquele que está exaltado acima dos anjos, adorado pela
hostes celestiais, desce até o coração do seu povo e age na nossa vida com poder e graça, em nome de Jesus. Porque esse Deus que nós adoramos não é o Deus que está pendurado no templo, não é o Deus que está preso no templo, é o Deus que está acima do templo, acima de tudo. É o Deus vivo. Ó Deus vivo, visita o nosso coração. Ó Deus vivo, encandece a nossa alma. Ó Deus vivo, mexe com a gente e nos dá, ó Deus e Pai, a verdadeira paixão por Ti, em nome de Jesus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e perdoa a miséria da nossa alma. Nós lhe pedimos isso, ó Deus. Ó Deus, visita o seu povo, meu Deus, para a gente não Te adorar apenas com religiosidade, mas Te adorar em espírito e em verdade, meu Deus. Não Te adorar com teatro, com performance, não Te adorar com simplesmente com atos vazios. O Senhor não tem prazer nisso, Deus. Quantas vezes o Senhor falou com os profetas: quem me dera se alguém fechasse as portas do templo. O Senhor nos chama para oferecer ao Senhor um coração que exulta, que tem fome e sede do Deus vivo. Oh meu Deus, eu me envergonho perante o Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho tão pouca fome e sede do Senhor. Oh Deus, me dá mais fome e sede de Ti. A mim e aos meus irmãos nos dá uma fome insaciável, nos dá uma sede insaciável, para a gente, oh Deus, buscar o saciamento dessa fome, dessa sede, na presença do Deus vivo e verdadeiro. Pai Santo, nós possamos adorar o Senhor com fervor, servir ao Senhor, Deus e Pai, com zelo e dedicação, pois para isso o Senhor nos redimiu. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, eu queria impetrar a bênção sobre a igreja, mas depois da bênção, você não saia, tá? Que o Bebê Zé Castro vai dar 2 avisos rápidos, e não deixe isso passar. Se Deus falou no seu coração, não deixa passar, sabe? Vai na presença de Deus mesmo. Aquilo só você e o Senhor sabem, aquilo está lá no seu coração, camadas que precisam ser tiradas para que o seu coração volte a ser sensível, tratado, e que o Senhor possa incendiar o seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que essa vitória maior seja você viver mais próximo de Deus essa semana. Vamos ficar de pé, quem tem condições? Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Diga amém bem forte comigo. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Eu vou fazer as vezes de um pastor bem da roça, de cumprimentar você lá na porta. Deus abençoe o seu final de semana. Sua semana. Amados, no sábado nós temos às 19 horas o culto de bebê. Então, se você conhece uma pessoa que tem criança nova, você pode convidá-la a participar desse culto no próximo sábado a partir das 7 horas. Só precisa avisar, porque normalmente leva uma lembrancinha. Aí se a gente fizer 5 lembrancinhas, vier 20 crianças, não vai dar certo. Então, pensa naquele seu vizinho, naquele seu amigo, que é tão importante podermos orar por essas crianças. Então, você está convidado a participar
está presente, dando aquele apoio. É um culto em que crianças vão ser ministradas para que Deus possa falar aos seus corações, possam ser pessoas que cresçam de maneira diferente. Os seus pais certamente o serão também. Então, não esqueça, o próximo sábado, irmãos, às terças-feiras nós temos a nossa reunião de oração. E a partir das 20 horas, então, não deixe de vir. Se você pode, alguns trabalhos, não tem jeito, mas se você pode, chega junto. Na quinta-feira, nós temos estudo bíblico. O Paulinho, nosso seminarista, Paulinho, fica de pé. O Paulinho, que é o nosso seminarista, continuará ministrando aos nossos corações. Tem sido bênção. Então, você que pode ir no domingo pela manhã, o livro de Apocalipse. Algumas pessoas, quando falam em Apocalipse, elas tremem na base. Mas nós estamos estudando com o pastor Juliano e está sendo bênção. Ninguém está saindo daqui aterrorizado. Meu Deus, pelo contrário, está saindo edificado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, que Deus nos abençoe. Como o pastor falou, tem uma semana abençoadíssima, na presença do nosso Deus. E não deixe de dar aí uns 50, 100 abraços aí, em especial os nossos visitantes que nos alegraram tanto nessa noite. Que nós possamos ir em paz para os nossos lares, como nós viemos em paz para esse lugar. Deus nos abençoe em nome de Jesus.